Olá, eu sou a doutora Carolina Marçom, dermatologista da Santa Casa de São Paulo, e hoje no quadro Fique por Dentro nós vamos falar um pouquinho sobre albinismo. O albinismo é uma condição genética, ou seja, as pessoas nascem com esse problema e causa uma curiosidade muito grande e chama bastante a atenção das pessoas. São pessoas que têm a pele muito clara, não conseguem ter nenhuma cor, têm o cabelo claro, os olhos claros e apresenta a pele extremamente sensível à radiação solar. Ou seja, o sol causa envelhecimento muito precoce nesses pacientes e também o câncer da pele. Além disso, esses pacientes também têm problema sério em relação à visão. Então, esta condição é um problema de saúde pública. E dessa maneira que nós vamos então colocar para vocês, e eu vou pedir então que a doutora Carolina e o doutor Ronaldo Sano façam as apresentações das características do albinismo no Brasil. Então, o albinismo é uma desordem genética rara, que se caracteriza principalmente pelo acometimento visual, com uma diminuição da capacidade de visão e pela diminuição da produção de pigmento, envolvendo pele, cabelo e olhos. Então, na pele existe a diminuição da produção da melanina, então é uma mutação, uma alteração genética que leva a uma mutação, e essa mutação ela leva à incapacidade ou à redução da produção da melanina. E o que seria a melanina? Então a melanina é o pigmento que dá cor à pele, e na pele ela tem a principal função de proteger contra a radiação solar. Então quando o sol atinge a pele, tem uma sinalização, e o melanócito, que é uma célula que fica na superfície da pele, ele é acionado pela radiação para produzir a melanina, e a melanina, então, esse pigmento se distribui e fica localizada principalmente ao redor do núcleo da célula, que é onde está o material genético, onde está o nosso DNA, e ela forma uma capa protetora, não deixa a radiação danificar. No albinismo, como existe uma produção muito pequena de melanina por conta dessa mutação, a célula fica completamente suscetível aos efeitos prejudiciais da radiação solar. Isso faz com que os albinos, se eles se expuserem ao sol, eles tenham danos solares ocorrendo de maneira precoce, e por isso é muito importante que eles utilizem protetor solar, que eles evitem a exposição nesses horários mais críticos, que seria das 10 às 4 da tarde, não só o protetor solar em creme, mas as roupas com proteção, óculos, chapéus, e o acompanhamento periódico com o dermatologista, que nós oferecemos aqui na Santa Casa no programa, dentro do programa Pro Albino, para que a equipe consiga identificar precocemente essas lesões que possivelmente possam evoluir para um câncer, elas sejam removidas, ou mesmo já tratar lesões que são instaladas, porque o câncer ele é a principal causa de óbito nos pacientes com albinismo. Isso costuma ocorrer por volta, se as medidas protetoras não forem tomadas, por volta dos 20 e 30 anos, os albinos aqui no Brasil, que não é um país que tem um clima favorável para quem tem pele desprotegida, isso costuma acontecer. E deixando bem claro que a idade crítica para o acúmulo de dano é até os 19 anos de idade. Então é muito importante que nessa faixa etária, principalmente as crianças, as mães tenham um cuidado em relação à exposição, sempre a exposição ser evitada, e quando for acontecer, que seja de forma protegida, porque é nessa faixa etária que o dano se acumula. E o dano vai aparecer depois de 15, 20 anos. Então é muito importante que os cuidados as medidas protetoras sejam feitas, e o cuidado e o acompanhamento periódico com o dermatologista seja feito. Eu sou o Dr. Ronaldo Sano, oftalmologista e responsável pela área oftalmológica do projeto Pro Albino. Eu vou falar um pouco sobre as alterações oftalmológicas presentes no albinismo. No albinismo, você apresenta uma alteração importante, multifatorial, que provoca uma dificuldade muito grande da visão. Para nós termos uma ideia, a visão do albino ela gira em torno de 10 a 20% na sua grande maioria. Alguns albinos apresentam visão muito boa, mas é algo muito raro.
Nós temos hoje a classificação de uma visão subnormal em torno de 30% de visão abaixo. E os albinos, a grande maioria, estão presentes nessa faixa. Para nós termos uma ideia, as alterações principais seriam a presença de altos graus de ametropias, como miopia, astigmatismo e hipermetropia. Embora os óculos sejam utilizados para melhora dessas condições, a grande melhora não ocorre. Normalmente ela é mais subjetiva do que objetiva. Além disso, nós temos a alteração na íris. A íris é uma estrutura altamente pigmentada dentro do olho e responsável por quantificar a quantidade de luz que vai entrar dentro do olho de forma correta. Como não há pigmentação, você tem uma passagem de luz muito grande para dentro dos olhos, causando uma fotofobia, uma aversão à luz muito intensa. Outra alteração ocorre na retina. A retina é a estrutura de trás, no fundo do olho, responsável pela captação da imagem dos nossos olhos. Essa estrutura também é altamente pigmentada e, pela falta de pigmentação, ela vai causar uma dificuldade de captação de imagem. Outra alteração presente na retina é a ausência da mácula. A mácula é a estrutura central da retina, responsável pela nossa visão central e a visão de detalhes. O albino não apresenta a mácula formada de forma correta. Isso faz com que a visão central seja dificultada e o olho então começa a escanear a imagem, fazendo a presença do nistagmo em grande maioria dos casos. Outra alteração presente no albinismo é a alteração do nervo óptico. O nervo óptico, ele tem o seu caminho do olho até o cérebro, que está alterada e presente de forma inadequada nos albinos, provocando também uma baixa de visão. Nós temos hoje a necessidade de diagnosticar as alterações oftalmológicas de forma precoce, para que nós conseguimos fazer o tratamento desde a infância, fazendo com que a avaliação e o desenvolvimento da visão seja muito melhor nessa fase de desenvolvimento visual, que ocorre do 0 até os 3 anos e pode ser feita até os 7 anos. Estudos recentes realizados aqui na Santa Casa de São Paulo possibilitaram o desenvolvimento de uma lente filtrante, uma lente de contato, que faz o papel da íris nos olhos albinos, nos quais apresentam essa alteração de pigmentação na íris. Isso faz com que haja um controle maior da quantidade de luz que entra dentro do olho, possibilitando a esses pacientes uma melhora do contraste visual, da fotofobia e uma qualidade visual muito melhor. Por isso, é muito importante a avaliação oftalmológica frequente desses pacientes. Alguns anos atrás, nós recebíamos aqui no ambulatório de dermatologia da Santa Casa pessoas com um câncer da pele muito avançado, e essas pessoas eram os albinos. Nessa oportunidade, nós vimos que então o albinismo, na realidade, no Brasil, era um problema de saúde pública. E a partir daí nós formamos então a ideia de um programa de atenção aos albinos chamado Programa Pro-Albino, em que nós queríamos receber essas pessoas no nosso ambulatório antes que elas desenvolvessem o câncer da pele, antes que elas tivessem também os problemas oculares mais intensos, como também essa é uma das características do albino. Então a formação desse programa foi caracterizado aqui na Santa Casa. Nós já temos mais ou menos 7 anos e contamos com, então, dermatologistas, oftalmologistas que dão atenção em relação aos albinos. A frequência com que o albinismo existe no Brasil, provavelmente 1 em cada 18 a 20 mil nascimentos. Então ele tem um aspecto significativo e merece a nossa atenção.